E um grande cronista, né? Um grande cronista. Ele tinha uma relação com o texto da crônica também muito interessante. Muito fácil, né? Né? Era muito fluente. Fluente, E era né? engraçado porque, de certa forma, contradizia com a literatura romanesca dele, que era uma coisa mais tensa, né? Mais elaborado, mais... Né? Uma coisa mais... Tanto que os livros dele, ele demorava, ele trabalhava, sofria, né? Ele levava, assim, tempos trabalhando aqueles romances. E as crônicas não, era aquela facilidade. Pois é, como é essa questão também essa dicotomia nos textos, né? Porque o texto do jornal, o texto do romance, o texto da crônica, né? Quer dizer, como é que se trabalha... Né? Usar uma palavra da moda, como é que se trabalha o HD? Olha, eu pessoalmente, eu tenho muita facilidade com a escrita, sabe, Maurício? Eu sou uma pessoa que escreve desde que eu fui alfabetizada, que eu escrevo. Então, a escrita para mim, tem gente que sofre muito para escrever, eu não sofro. O meu sofrimento é quando eu não estou com alguma ideia boa, ou com tempo suficiente. Quando eu estava no jornal, o que me dava mais sofrimento era não ter tempo de escrever, porque às vezes eu tinha uma ideia que eu queria trabalhar e o meu tempo não dava, porque eu tinha que estar no jornal. E não é só o tempo de estar no jornal, é a energia consumida no trabalho da redação, que é muito desgastante. Então, às vezes, você chegava em casa exausto, mentalmente exausto, né? A energia toda consumida naquilo e ficava, às vezes, guardando uma ideia. Isso é um motivo de sofrimento para mim. Não aquele sofrimento da escrita, de sentar e não conseguir, ou ficar trabalhando muito texto. Eu, pessoalmente, nunca tive isso, nem no jornalismo, nem na literatura. Os meus processos são mais, assim, fluentes, né? Mas, isso. Mas é uma coisa, de certa forma, curiosa, né? Porque você tem um público que precisa, a quem você precisa atender, né? E é um público que está, de certa forma, acostumado com uma determinada linguagem, com uma determinada conceito mesmo, um determinado conceito de texto, né? Sim. Então, quer dizer, não dá também para atrair, né? Quer dizer, você não dá para... Né? Fazer no lugar errado. No lugar errado. Fazer, né? no livro, na literatura, o mau jornalismo, ou vice-versa. Má literatura no lugar do jornalismo. Né? Realmente é um risco, mas eu acho que a gente... mas é igual você falou, tem os drives na cabeça, assim, esse é aquele. A gente precisa voltar um pouquinho do Roberto Drummond para ilustrar. A última vez que eu tive com o Roberto, antes dele morrer, a gente foi junto a um jogo do Atlético, nós dois atleticanos, Atlético Mineiro, Galo, e tinha muito tempo que eu não ia e fui com ele. Ele estava estreando um laptop que ele comprou. E então ele ia assistindo o jogo e ele ia fazendo a crônica durante o jogo. Só que como o aparelho era novo, ele não sabia ainda usar direito, então ele não sabia se o tamanho estava bom, se tinha que escrever mais, se faltava, se sobrava. E eu tinha um pouco mais lidava um pouco melhor com a tecnologia do que ele. Aí ele falava, Clarinha, me ajuda aqui. Peraí, Roberto. Não, eu acho que o tamanho ainda está bom. Quantas linhas você tem que escrever normalmente? Ele, não sei. Não, normal, a crônica diária. Não sei. Eu falei, Roberto, como é que eu vou te dizer se o tamanho da crônica está bom ou não, se eu não sei quanto você tem que escrever? Ele, mas não sei mesmo, eu escrevo sempre do mesmo tamanho. E aí eu não sei quantas linhas que são. Aí eu peguei o celular, liguei para o jornal, gente, quantas linhas é a crônica do Roberto? Sei lá, digamos, 50. Então tá, Roberto, não, tem 20 ainda, pode escrever, faltam 30. Então tá lá escrevendo. Acontecia um lance de jogo, ele escrevia um pouquinho. Intervalo do jogo, ele escrevia mais um pouquinho. Aí eu vi, nós estávamos naquele setor lá de imprensa, e eu vi 3 jogadores do Atlético que não puderam jogar naquele jogo, estavam sentados atrás de nós, e os 3 eram laterais direitos. Um estava machucado, um estava suspenso, outro não sei o quê. Aí Roberto, você viu ali 3 laterais direitos do Atlético, fulano, ciclano?
Rapaz, obrigado, Clarinha. Sentou e botou aquilo na crônica também. Ao meu lado, três laterais direitos. Aí eu percebi que eu faço como ele também um elemento qualquer, um dado qualquer, que vira uma graça ali e que acaba sendo incorporado. Incorporado, porque você dá um jeito de encaixar aquela piadinha ali e vai embora. É uma arte. Claro, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Conversa ótima. Muito obrigada a você, Maurício. Dá tempo de a gente falar mais uma coisinha só? Tá, tudo bem. O Catraca Inoperante também, ele é uma homenagem aos ilustradores, porque quando a gente trabalha, eu trabalhei muitos anos editando crônicas de outros autores, eu editava a crônica e mandava a crônica para os ilustradores fazerem uma ilustração para sair no jornal. Então eu sempre admirei essa capacidade do diálogo, da imagem com a palavra. E aí, quando eu resolvi fazer a minha coletânea, a minha Catraca Inoperante, eu desafiei alguns amigos ilustradores a desenharem o que eles imaginavam que fosse uma catraca inoperante, porque é uma expressão que pode querer dizer qualquer coisa, né? E tive a felicidade de receber 6 desenhos muito generosamente feitos para mim por 6 grandes artistas, que foram o Ziraldo, o Som Salvador, o Alexandre Coelho, o Mário Arregui, o Paulo Fatal e o Caio Gomes. E diante dos 6 trabalhos maravilhosos que eu recebi, eu falei, e agora? Como é que eu ponho um na capa e deixo os outros 5 meramente mencionados lá dentro? Tive a ideia de fazer 6 capas diferentes. Então, o Catraca Inoperante tem 6 capas diferentes. É o leitor que vai escolher a capa dele. Eu me eximo dessa escolha. O leitor escolherá a capa que lhe disser melhor. Melhor. Tá ótimo. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. O homem como produto de seu meio. A assertiva, que parecia desgastada, envelhecida, volta como componente psicológico dos personagens de novos narradores. Tais personagens nascem da observação, do olhar que o autor deita sobre um mundo distante de seu cotidiano, mas que chega a todos pelo crescente interesse da mídia. Neste caso, se mostra o novo romance de Ana Paula Maia, Carvão Animal, lançado pela Record. Seu protagonista é um bombeiro que sente encanto pelo fogo e seu poder de destruição, além de um quase sádico prazer em falar de corpos queimados. Este sentimento, como o de todos os outros personagens criados por Ana Paula, nasce do meio onde vivem, da profissão a que se submetem. São seres sem qualquer possibilidade de escolha, morando na miséria, refletem tal condição. Isso torna a literatura da autora uma narrativa de degradações profundamente reais e vivas. Nela passeiam cenas que, de tão plausíveis, chocam o leitor. Esta crueldade, no entanto, não é gratuita. Faz parte de um mundo que incomoda a escritora. Daí a necessidade de escrevê-lo com arte, sim, mas também com indignação e protesto. Esta mesma visão externa e indignada do universo periférico das grandes cidades incomoda outros tantos autores. É o caso de Patrícia Mello, dramaturga, roteirista e escritora. Ela vem construindo uma literatura de homens sem valores, embora prenhes de sentimentos. É o caso de Michael, o protagonista do romance Mundo Perdido, relançado pela Rocco. Justiceiro que abandona a profissão, ele sente necessidade de voltar ao mundo de origem para resgatar uma filha. Partindo desta necessidade, Michael caminha pelo universo que lhe é íntimo, onde ponteiam violências e degradações. Ao falar deste ambiente, Patrícia estabelece suas contradições, suas particularidades, suas próprias regras. E os homens que não as entendem, nem buscam a sobrevivência caminhando nestas navalhas, certamente vão perecer. Isso é o que não deseja Michael, um filho do próprio meio. E outra vez, a crueldade é usada como parâmetro para o protesto
e a indignação. A arte da narrativa usada como instrumento de indignação e revolta. Carvão Animal, de Ana Paula Maia, e Mundo Perdido, de Patrícia Mello. O Leituras de hoje fica por aqui. Você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até o nosso próximo encontro.